Falamos sobre a profecia bíblica. É algo fascinante. Abrange muitos itens, muitas coisas, que é uma riqueza que nós podemos também transmitir aqui, tentar transmitir. E espero que isso possa ser uma grande bênção para todos os que assistem esse canal sobre a profecia bíblica, que também se chama quebra-cabeça profético. Profecia bíblica, prova infalível do Deus verdadeiro. Parte 4. Onde e como o Espírito Santo anunciou as coisas futuras. E o mistério revelado, o arrebatamento. A profecia bíblica, prova infalível do Deus verdadeiro. É algo muito fascinante. E olha, na verdade, ninguém pode ter alguma desculpa para não crer na Bíblia. A profecia bíblica, que se cumpre com um acerto de 100%, é uma prova clara que por trás dela existe esse Deus verdadeiro, que não é ligado ao tempo nem ao espaço, que é um ser eterno. Algo muito especial. Quer dizer, essas profecias cumpridas elevam o cristianismo, a fé na Bíblia, acima de todas as crenças e religiões desse mundo. E é um assunto muito importante, que nós vamos tratar nessa série, Profecia Bíblica, prova infalível do Deus verdadeiro. E assim nós vamos juntando as peças desse quebra-cabeça profético, que também é o nome desse canal sobre profecia bíblica. Em Lucas 24, 45, depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus falou o seguinte: então Jesus abriu a mente deles para que pudessem compreender as Escrituras. Quer dizer, é um ato sobrenatural, abrindo a nossa mente para que nós podemos compreender as Escrituras e podemos crer nas Escrituras. Espero que também hoje vamos aprender um pouco mais sobre a profecia bíblica. Sempre defendemos importantes verdades bíblicas. O estudo da profecia bíblica abrange muito mais do que nós, às vezes, pensamos. Sempre defendendo a veracidade da Bíblia, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, que a Bíblia é a autoridade na nossa vida, porque o Senhor Jesus é agora que manda na nossa vida, devemos obedecer, e isso é para o nosso próprio bem, e também a atualidade da Bíblia. Quase 1/3 da Bíblia, 28%, é profecia bíblica, uma grande parte. Por isso, eu não entendo como muitas igrejas e denominações inteiras negligenciam esse assunto que é tão importante para Deus. Então é importante para que nós podemos desenvolver uma mente bíblica, como nós lemos em Romanos 12:1, e não vos conformeis a este mundo ou a esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. A palavra aqui usada é metamorfose, que é uma transformação muito grande do pensamento puramente humano para o pensamento espiritual que agrada a Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o estudo da profecia bíblica em respeito da volta de Jesus, em respeito dos sinais dos tempos, olhando em especial para Israel, que sem dúvida é o ponteiro no relógio mundial de Deus, que também abrange a nossa própria vida, que vai causar efeitos no nosso discipulado. A profecia bíblica, prova infalível do Deus verdadeiro. Em João 16, 12 a 13, lemos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, falou o Senhor Jesus para os seus discípulos. Quando vier, porém, o Espírito da verdade,
ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Então o Espírito Santo vai guiar a toda a verdade. Mas o outro aspecto aqui, explicitamente mencionado pelo Senhor Jesus, é: e vos anunciará as coisas futuras. Um aspecto do agir do Espírito Santo muito, muito importante. Então vamos nos perguntar, quando o Espírito Santo anunciou as coisas futuras? Como o Senhor Jesus falou, quando vier, porém, o Espírito Santo. Então a pergunta é: quando o Espírito Santo anunciou as coisas futuras? Ou quando ele começou com essa atuação? Aí a pergunta é: quando o Espírito Santo veio? Esse Espírito prometido. Nós sabemos que ele veio em Pentecostes. Pentecostes foi, vamos dizer assim, o nascimento da igreja, a partir de Pentecoste, a partir de Atos 2. Então nós vamos nos perguntar onde e como o Espírito Santo anunciou as coisas futuras. Aonde eu posso encontrar essas revelações, esse aspecto tão importante do Espírito Santo? Nós lemos em 2 Pedro 1, 20 a 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a pergunta é: quem eram esses homens santos depois de Pentecoste? Porque agora queremos ver o tempo depois de Pentecoste, esse anunciar das coisas futuras do Espírito Santo. Então esses homens santos, sem dúvida, eram os apóstolos. E esses apóstolos, Deus usou eles como testemunhas oculares da ressurreição de Jesus principalmente. Eles anunciaram estas coisas. O Espírito Santo transmitia essas verdades e nós encontramos essas verdades, essas revelações, até de alguns mistérios, no Novo Testamento, depois de Atos 2. Por exemplo, na carta do apóstolo Paulo, também do apóstolo Pedro, ou também pensamos no livro do Apocalipse, através do apóstolo João. Para que o Espírito Santo anunciou as coisas futuras? Para quê? Que é uma pergunta importante. Em Marcos 13, 23, Jesus fala o seguinte: observem e sejam vigilantes. Eis que de antemão, antes que aconteça, tenho falado tudo para vocês. Então, o Senhor Jesus nos prepara. Quando as coisas se cumprem, às vezes são coisas negativas, quando nós pensamos em alguns sinais dos tempos finais que estão se cumprindo hoje, muita coisa é de decadência, é de coisa negativa. O palco apocalíptico está sendo preparado para o anticristo, sem dúvida. Mas isso, apesar que isso é muito negativo, mas isso fortalece a nossa fé, porque já foi profetizado, já foi anunciado. O versículo que eu gosto muito, que é um versículo chave para todos que gostam de estudar a profecia bíblica, e isso, na verdade, todos nós devemos fazer. 2 Pedro 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem, quer dizer, todos nós, em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasça em vossos corações. Nós temos bem confirmado a palavra profética, que é algo que nenhuma âncora. Tantas profecias já se cumpriram, estão se cumprindo,
podemos ter a plena certeza que o resto vai se cumprir também. E isso também mantém essa chama pela expectativa da volta de Jesus viva na nossa vida. Jesus voltará, Ele vem. Maranata, nosso Senhor está vindo. Ou Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Olha, o próprio apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 4:1, em respeito dos segredos de Deus, daquilo que o Espírito Santo anunciou e revelou depois de Pentecoste, que os homens nos considerem, pois, como servidores de Cristo e administradores dos mistérios ou segredos de Deus. Administradores dos mistérios revelados, lógico, os mistérios revelados de Deus. Algo parecido lemos no Salmo 25:14. A amizade ou a intimidade com Deus é reservada para aqueles que o adoram. Exclusivamente com eles, ele compartilha os segredos das suas promessas. Só aqueles que realmente adoram Deus, que andam nessa vida transformada, que nasceram de novo, que foram lavados pelo sangue de Cristo, e com eles ele compartilha os seus segredos. E nós sabemos que no Novo Testamento muitos mistérios foram revelados, coisas que antes não eram conhecidos. Por exemplo, a igreja como noivo de Cristo, ou o noivo que vai vir de uma maneira muito especial para buscar a sua noiva, chamado o arrebatamento da igreja. Ou também o parcial endurecimento de Israel, até que eles não vão ficar para sempre de lado. Os gentios como co-herdeiros na igreja, como algo unido com a parte judaica, com os judeus. A iniquidade ainda detida, outro mistério. O mistério do evangelho, que hoje está sendo pregado no mundo inteiro, e também o mistério do reino de Deus. E nós temos mais mistérios revelados no Novo Testamento. Aqui, por exemplo, Paulo, o apóstolo muito importante, também chamado professor dos gentios, fala aqui o seguinte, em 1 Coríntios 15, 51 a 52. Eis que vos digo um mistério. Isso aconteceu mais ou menos 23 anos depois de Pentecoste. Aqui, o Espírito Santo revela o arrebatamento, que era um mistério. Ninguém conheceu o arrebatamento da igreja. Nem a igreja era conhecido no Antigo Testamento. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quando ele fala de todos, são todos os salvos em Jesus. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos, coloquei aqui entre aspas, em Cristo, ressuscitarão incorruptíveis e nós, quer dizer, os vivos, seremos transformados. Aqui Paulo fala que a igreja inteira, todos que foram salvos desde Pentecoste, nesses últimos 2000 anos, serão transformados em um abrir e fechar de olhos. E a revelação continua em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui temos mais detalhes. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mais detalhes em respeito desse mistério revelado décadas depois de Pentecoste. E aqui nós lemos, depois nossos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados
Porque tem pessoas, pastores, pregadores, professores, que ensinam que o arrebatamento não aparece na Bíblia. Porque nós sabemos que uma parte do cristianismo não crê no arrebatamento. Tem denominações inteiras. Então aqui está escrito seremos arrebatados. O que é isso? Arrebatados. Que é aquele arpazo em grego, arrancados da terra, tanto os mortos como os vivos, para o encontro do Senhor nos ares. Isso é o arrebatamento, não dá para negar. Olha, nós não podemos nos calar sobre esses assuntos tão importantes. O ministério especial do Espírito Santo. Por isso também eu vou fazer uma outra série só sobre o arrebatamento. Só vou anunciar isso agora, porque esse canal é relativamente novo. Nasceu no mês de maio desse ano, 2024. E aqui, naquela série, eu vou responder o que é o arrebatamento. Por que tanta confusão em respeito do arrebatamento? Por que um arrebatamento e quando? Claro que eu não vou falar uma data, mas dentro do plano de Deus, aonde nós podemos colocar o arrebatamento numa linha de tempo. Quem participará do arrebatamento? E a pergunta, quem não participará? Haverá sinais para o arrebatamento? E o que acontece depois do arrebatamento? E claro, a aplicação pessoal no final, você está preparado para o arrebatamento. Não sabemos como vai ser esse arrebatamento, mas vai ser repentino, numa fração de segundos. Não sei se vai ser que nem aqui. A roupa ficou no chão e o cachorrinho perdido porque o seu dono foi embora. É só uma ilustração para não esquecer o arrebatamento, que vai ser o final da Igreja de Jesus. Que ela nasceu em Pentecoste, mas não é que nem num lápide, num túmulo, né, que sempre está escrito nasceu e morreu. Não. A igreja nasceu em Pentecoste e a conclusão maravilhosa naquela esperança bendita, quando o noivo vai buscar a sua noiva, vai ser o arrebatamento. Isso é um assunto maravilhoso que tem que ser tratado. Olha, o arrebatamento foi revelado como mistério, algo muito especial. Essa vinda do noivo para buscar a sua noiva. Aquela outra vinda do Senhor Jesus como Rei dos Reis, visível para o mundo inteiro, depois dos 7 anos apocalípticos, são acontecimentos tipo dominó, né? Um acontecimento depois do outro, e o final desses acontecimentos bem apocalípticos e revelados, o final é a volta de Jesus como Rei dos Reis nas nuvens do céu. Como ele falou para o sumo sacerdote em Mateus 26, 63 a 65. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus, se tu és o Messias. Nos digas se tu és o Cristo, quer dizer, o Messias anunciado no Antigo Testamento, com muitos detalhes, o Filho do Deus vivo, de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o dizeste, contudo eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem. Aqui Jesus se identifica com esse Filho do Homem que aparece naquela visão de Daniel, em Daniel 7, 13 e 14. Aquele Filho do Homem que se apresenta diante do Deus eterno e recebe todo o poder e domínio. Então ele se identifica com esse Filho do Homem. E ele diz: vereis o Filho do Homem assentado à direita, o lugar mais importante, do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Aqui sabemos que foi uma das últimas oportunidades para a liderança religiosa aceitar Jesus como Messias profetizado. E rejeitaram.
e aí a noite caiu sobre Israel. Porque isso, sem dúvida, foi algo muito grave. E olha, esse filho do homem aparece mais do que 74 vezes no Novo Testamento. No total, acho que são mais ou menos 80 vezes na Bíblia. Então, aqui, essa vinda de Jesus para estabelecer o seu reino, para trazer a futura glória de Sião, isso, naquela época, todo mundo conheceu, porque foi muitas vezes falado e anunciado pelos profetas de Israel. Como também lemos em Atos 3, 19 a 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, ou reservado para vocês. Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até. Esse até aparece muitas vezes na profecia. Até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E aqui nós não precisamos nos perguntar muito o que é isso, restauração de todas as coisas. Isso é o reino milenar, quando haverá paz entre os animais e os homens, entre os homens. Eles vão transformar as suas espadas em reinos tiarados, o leão vai comer a palha como boi, vai haver paz entre os homens e Deus. Isso é a restauração de todas as coisas, que se refere claramente a Israel, a Jerusalém, como o centro futuro desse reino messiânico. Em Isaías 65, 25, lemos: o lobo e o cordeiro juntos se apacentarão, o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. Não haverá mais venenos, não haverá mais aquela luta pela sobrevivência que um animal devora o outro. Toda essa maldição, essa distorção da criação original será removida. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Olha, aqui a nossa visão é levada ao Monte Sião, que fica lá em Jerusalém, que no milênio será o monte mais alto, a cabeça dos montes. Então vai ser no meu santo monte, uma referência a Israel. Nós não podemos separar toda essa transformação maravilhosa, essa restauração completa do aspecto judaico de Israel. Então a pergunta é: quantas vezes Jesus vai voltar? Que na verdade é muito simples. Eu não entendo como ainda pode haver discussões nas igrejas, dúvidas sobre isso. O Espírito Santo revelou isso depois de Pentecoste, revelou o mistério do arrebatamento, que é a vinda especial do Senhor Jesus para buscar sua noiva. Vou repetir de novo. Então, aquela volta gloriosa como Rei dos Reis, todo mundo conheceu. Mas o arrebatamento não, que é ligado com a igreja, com todos os salvos no mundo inteiro, que Jesus vai buscar. Então Jesus, na verdade, vai voltar 2 vezes. Uma vez para arrebatar a sua igreja sem tocar o chão mesmo, a terra. Isso vai acontecer nas nuvens, no céu, nos ares. E depois, pelo menos 7 anos depois, os seus pés estarão no Monte das Oliveiras e ele virá com os seus santos, como nós lemos em Zacarias 14, 4 e 5. Então Jesus vai voltar 2 vezes. Não precisamos mais discutir sobre isso. Vamos ouvir, aprender, estudar, crescer e aplicar. É muito importante, porque a Bíblia, eu falo isso até meio frustrado. Tem até pastores
que me falam nas minhas viagens e meu ministério nas igrejas, me falam, olha, o povo não lê mais a Bíblia. Também falando dos jovens, que isso é muito triste. Olha, aqui nós temos uma Bíblia mirim, uma Bíblia microscópica, no meio dos dedos de uma pessoa. Eu gostei dessa ilustração, porque muitos cristãos pulam que nem sapinhos cristãos na Bíblia, pulando que nem um sapo, pulando, por exemplo, do Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Todo mundo conhece esse salmo maravilhoso, que sem dúvida, agora o Senhor Jesus é o nosso bom pastor, que nos abençoa e nos leva a um pasto verdejante, naquela paz interior que você não compra com dinheiro, que é algo maravilhoso, essa reconciliação com Deus e uma vida ajeitada. E aí pulam para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas olha, a Bíblia não consiste só de promessas, tem até as caixinhas de promessas. Eu não falo contra as caixinhas, mas isso não é tudo. Para uma alimentação sadia, boa, nós precisamos toda a palavra de Deus. Não podemos nos alimentar só de doces. Se você faz isso e consome açúcar demais, você vira, muitas vezes as pessoas viram diabéticos, que é algo não muito boa na vida, dependendo daí da insulina. Então vamos cuidar para não consumir só os doces da Bíblia, aquilo que nos agrada, aquilo que nos interessa, só as promessas. Porque o Senhor Jesus falou em Mateus 4,4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Aqui, rejeitando as tentações do diabo em Mateus 4, versículo 4. Ele fala isso, que o homem não vive só do pão, mas de cada palavra. E essas palavras, todas foram registradas na Bíblia, de Gênesis 1 até Apocalipse 22. Na verdade, isso é uma citação de Moisés. A palavra de Cristo habita em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. Colossenses 3,16. Habita ricamente. Isso é muito importante. Com toda aquela inundação da mídia, olha as pessoas grudadas no celular, andando, caminhando, sentado em qualquer lugar, em casa, ocupando a sua mente o dia inteiro. Mas não com a palavra de Deus, com outras coisas. Então, deve haver um equilíbrio. E nós temos que arrumar, fazer espaço na nossa vida, para que essa palavra possa entrar e desviar a nossa mente só das coisas mundanas, as coisas desse mundo. Eu não digo que tudo é ruim, mas temos que cuidar. Vocês entendem muito bem de que eu estou falando. Também em 2 Timóteo 3,16 a 17, lemos: toda a Escritura, olha, toda, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é útil para tudo, no sentido espiritual e também no sentido prático, para que nós podemos viver a nossa vida, para que pode agradar nos olhos de Deus. Aqui temos um canivete muito especial, um canivete suíço chamado canivete do sargento. Na verdade, isso aí é uma peça rara de colecionadores. E olha, essa peça, esse canivete custa pelo menos 4 mil reais. Eu acho que já subiu um pouco para 5 mil agora, já passou um tempinho. Olha, tem 87 utensílios e 141 funções. Para mim, uma boa ilustração da Bíblia, que é boa para tudo, que é tão diversificado, para qualquer etapa na nossa vida, ela nos alimenta, ela nos protege,
e ela nos leva para mais perto do Senhor Jesus e também eleva o nosso olhar para a volta do Senhor Jesus, aquele abençoado Maranata. Então, precisamos de uma alimentação equilibrada, não só no sentido físico. Eu sei que tem pessoas que não têm o hábito de comer verduras, legumes, e hoje sabemos que isso é muito importante. Olha, se você não gosta dessas coisas, não importa. Você também, às vezes, tem que tomar um remédio que tem um gosto horrível, mas é um remédio. Então, usa legumes e frutas e verduras, saladas, como remédio. Se você gosta ou não, mas vai fazer bem na sua vida. Assim também é importante que nós lemos até o profeta Abacuque ou Amos. Tem pessoas que nunca ouviram falar desses nomes. Então é importante toda a palavra de Deus. Porque há uma subnutrição espiritual, principalmente no que se refere à profecia bíblica, em muitas igrejas, em muitas denominações. Então, essa série também quer ajudar nesse sentido. A profecia bíblica, prova infalível do Deus verdadeiro. Também podemos chamar a prova da existência de Deus. Algo fascinante. E assim eu espero que temos aprendido um pouco mais sobre a profecia bíblica. Que Deus nos abençoe ricamente.